Você sabia que provavelmente a troca do óleo do seu carro está sendo feita com o produto errado? Infelizmente, essa é uma das realidades mais comuns e a gente vê que praticamente metade das trocas são feitas com produtos com a especificação errada. E olha que eu estou falando aqui só sobre a especificação mais básica, que é a viscosidade. Eu nem estou entrando aqui na especificação de cada montadora, de alguma entidade um pouco mais específica. Então, fica de olho aqui no que a gente vai tratar, porque isso vai ser um tema muito importante e é uma coisa que todo mundo precisa entender bem para sempre que for fazer a sua troca de óleo. Todo mundo já viveu essa situação. Você chega lá na troca de óleo ou leva o seu carro na concessionária, deixa ele ali, para na vala e vai tomar um cafezinho, ou deixa o carro e depois vai buscar. A maior parte das pessoas não faz ideia de qual foi o lubrificante que foi usado. E aí eu estou falando da marca, mas também da especificação, que talvez seja a parte mais importante. E saiu uma pesquisa muito interessante que acabou mostrando que, infelizmente, a aplicação que é feita nessas ocasiões e nessas situações, em mais da metade das vezes, é a aplicação errada. Muitas vezes você está esperando que o aplicador ou a pessoa que está ali fazendo a aplicação saiba o produto e a marca que você gostaria de usar ou que o seu veículo tenha recomendação, mas não é isso que acontece na prática. A velocidade mais comum na frota atual do Brasil é a 5W30. E, infelizmente, o que a gente mais vê e quase todo mundo conhece no mercado, quando a gente vê aquela propaganda bem grande na troca de óleo falando o preço da troca de óleo, aquela aplicação normalmente é para um 20W50. O 20W50 representa quase 1/3 das trocas de óleo que são realizadas no Brasil. Mas na prática, só 2%, eu estou falando, vocês entenderam bem, 2% da frota do Brasil tem essa recomendação. Isso quer dizer que em quase 1/3 dos casos, a pessoa fez a aplicação de um produto que tem uma viscosidade muito mais alta do que a recomendada, que tem uma tecnologia mais ultrapassada do que a recomendada pelo carro e que provavelmente vai acabar causando algum dano. Muitas vezes esse dano ele não vai acontecer no primeiro uso, não vai acontecer na primeira troca. Ele vai acontecer na medida que é utilizado por muito tempo o lubrificante errado e com isso vão aparecendo aquelas folgas, vai aparecendo o carro que vai enfumaçando, vão surgindo vários problemas que estão ligados ao uso errado ou uso equivocado e aplicação errada de lubrificante. As especificações mais comuns, como eu já falei, é a 530 e a 540. Quase 50% da frota que roda no Brasil hoje tem essa recomendação. E é exatamente por isso que na hora que a gente começa a entrar um pouquinho mais a fundo nas especificações, nas normas de montadoras, a gente vai começando a ver uma variedade muito grande nesses produtos. Aqui a gente trouxe dois exemplos, né? Um deles é o 530 API SN, que é o produto um pouquinho mais simples, é um produto comum, que vai ser para aplicação da ampla maioria dos veículos que são 530. E eu trouxe aqui também o 530 SP. Esse 530 SP, assim como vários outros que tem esse API, ele tem uma característica que é para aquelas correias banhadas a óleo, ele é específico para esse uso. E com isso ele traz uma característica e condições químicas completamente diferentes, por mais que ele continue sendo 530. O que a gente está falando aqui é ainda pior, não só se utiliza o produto com especificação errada, mas muitas vezes eles estão usando um 20W50. Que é um produto muito adequado, muito bem feito, mas para a aplicação 20W50, né? Todo mundo já sabe que qualquer montadora faz os testes, faz a construção, construiu o carro e o motor pensando em um projeto incluindo o lubrificante. Então a gente sempre deve manter aquela especificação que foi recomendada desde o início. O que acontece? Já que 1/3 das aplicações são de 20/50 e só 2% dos carros recomendam, isso significa que muitos carros que são 5W30, que são 15W40, estão usando um óleo 20/50. Esse óleo 20/50, que é um óleo mais viscoso, ele vai provavelmente gerar folgas que vão fazer com que o carro fume lá na frente, né? Muitas vezes a gente vê aquele carro soltando muita fumaça, ele está dando passagem, provavelmente porque foram criadas folgas por uso do lubrificante com a especificação errada. Para exemplificar melhor essa situação que a gente está dizendo, a gente trouxe aqui vários carros. O mais antigo deles é de 2003, o mais novo é de 2023. Ou seja, 20 anos separam esses carros. E a gente pegou todos os produtos que são aplicáveis para eles. No caso do HB20, a aplicação recomendada é o 530 SN, o Wheelsac GF5.
É o produto que tem mais recomendações e mais veículos com essa recomendação. O outro que a gente separou, que foi o Etios, ele usa um 5W30. Originalmente ele também recomenda um 530SN, mas uma coisa que é importante que todo mundo saiba é que o API, que é essa letrinha, essa sigla que vem depois dos números, ele é retroativo, ou seja, o SP atende o produto SN, e assim como o produto SN atende a aplicação SL, e por aí vai. Lembrando que isso vale para essas letrinhas, mas não vale para especificação de viscosidade, ou seja, se o carro é 530, nunca saia do 530. Mas se ele é SL, pode sim mudar para um SN, para um SP. O outro que a gente trouxe é o Celta, e ele é um 15W40 SL, o produto recomendado. E aqui é que a gente reforça aquele ponto. Ele é um carro de 2003, ou seja, um carro de mais ou menos 20 anos de uso. E ele não é um carro que pede a recomendação 2050. A gente até buscou, mas podem acreditar, a gente não conseguiu nenhum carro aqui que é com recomendação 2050. Ainda assim, 1/3 das trocas são feitas com ele. Outro carro que a gente trouxe foi o Nivus. O Nivus usa um 5W40. E ele também pode, e é recomendado que se utilize um produto com a norma 50888, é uma norma específica da Volkswagen. O ideal é sempre que a gente mantenha as normas recomendadas. Naquela ocasião que você não encontre ou não possa comprar esse produto, mantenha sempre a viscosidade. É uma recomendação importante que seja mantida. E uma outra aplicação que é um pouquinho mais incomum é a da Renault com o Logan. Ele usa um 10W40. É um produto que tem muito uso, tem algumas aplicações, mas menos comum que algumas dessas outras. Isso aqui a gente juntou só essa pequena quantidade de carros para dar uma amostra de como pode ser variada a aplicação e o tipo de uso de lubrificantes. E ainda assim, como é importante que você conheça e pelo menos tenha uma noção de qual é o produto que é aplicado para a sua especificação e para o seu carro. É importante entender que metade das trocas estão sendo feitas com produtos com especificação errada. Ou seja, é muito provável que a sua troca seja uma dessas. Então, fica de olho, a melhor alternativa, o melhor lugar para conferir é pegar o manual do seu próprio carro que veio com ele e olhar a aplicação. Alguns manuais são relativamente confusos, então fica de olho quando ele fala sobre temperatura, qual é a temperatura mais comum na sua região, ou então qual é a motorização do seu carro. Por exemplo, o mesmo HB20 com 1.0 ou com 1.6, ele pode ter aplicação diferente de lubrificante. Então é sempre importante que você saiba qual é o seu veículo, qual é o manual do seu veículo e use essa referência. Outro ponto que é muito relevante, nem sempre é a marca que é determinante. Pode ser que no manual tenha uma marca específica, mas o que é mais importante é a especificação, ou seja, qual é esse conjunto de números e letras, né? 5W30, 10W40, e qual é o API, o SN, SL, o CI4, se for, por exemplo, um veículo diesel. Essas são as normas mais importantes. Além dessas, muitas vezes o manual pode sim trazer, como o Volkswagen, uma norma específica dessa marca. Essa é uma norma que também é interessante ser verificada e ser avaliada. Quando você já chega e já sabe e demonstra que sabe qual é a aplicação correta do seu veículo, é muito provável que a sua aplicação esteja entre as 50% que estão corretas. É importante que a gente aumente esse número, aumente a consciência de todos que vão fazer a troca de óleo, para que a gente continue usando o óleo com a especificação correta e as aplicações e os veículos acabem durando mais. A gente sabe que está cada vez mais difícil comprar um carro zero, então é importante que a gente cuide cada vez melhor dos nossos carros e fazendo isso, aplicando o lubrificante certo, é um caminho muito importante e talvez o mais barato de fazer a manutenção preventiva em dia. E aí, você já viveu uma situação como essa ou já teve dúvida de qual foi a aplicação que foi feita no seu carro? Comenta aqui com a gente, explica pra gente como foi essa situação e quando você percebeu que podia estar sofrendo com uma aplicação errada. É importante ressaltar aqui, pra gente falar nesse vídeo, é que muitas vezes não é má fé ou desinteresse do aplicador, mas esse é um tema que pode se tornar complexo às vezes quando a pessoa está olhando e ela vê uma grande variedade de carros na sua oficina. Então, é muito importante que a gente tome essa precaução com o veículo que é nosso e com isso ajude aquela pessoa que está fazendo a aplicação. Se ela tem alguma dúvida, consultem juntos o manual, né? Eu acho que é uma forma de ajudar o profissional que está te ajudando, que está fazendo um trabalho para você.
Se você tiver alguma dúvida ou quiser comentar, pode comentar aqui embaixo e aproveite e se inscreva aqui no nosso canal. A gente gosta de falar sobre lubrificante e gosta de dar um pouquinho mais de conhecimento para todo mundo, para os mecânicos, para os consumidores e para quem também é do nosso ramo. Obrigado.